Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso estudo de hoje, da nossa maratona espiritual, rogando a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos dê condições de superarmos as nossas deficiências, nossas dificuldades, a fim de que a gente possa estudar com alegria, com harmonia, porque o estudo de hoje nos requer isso. Nós vamos falar um tema bem interessante, talvez não comentado nas casas espíritas assim, mas que chega uma hora que precisamos dele, de saber disso. Nós vamos falar sobre a serenidade. O que é serenidade? O que é isso? Como é que a gente pode utilizá-la? De que maneira? Por que utilizá-la? Me lembro que logo assim que eu vim para o Espiritismo, né, logo no início, eu me deparei com um livro do José Herculano Pires, um dos maiores autores encarnados do Espiritismo, e ele trabalhou isso, tem um livro dele chamado Serenidade. E eu comecei a ler o livro, sabe, achei assim, muito difícil naquele momento para ler, porque Herculano é um filósofo, um psicólogo, antropólogo, ele é tudo isso, sociólogo, e eu tive muita dificuldade para entender. Eu tive que passar um tempo para estudar outras coisas, né? Para depois um dia eu começar a entender a terminologia que ele utilizou naquele livro, né? Quando ele falava assim, quer ver? A serenidade de ouvir a ser da mônada, nossa, naquele momento para mim foi difícil. O que significa isso? Né? Mas graças a Deus que agora a gente já tem condições de pensar em alguma coisa a respeito disso. E nós vamos trabalhar a serenidade de uma maneira em que a gente encaixe no posicionamento de Leon Denis, do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Para quem não conhece o Leon Denis, acho que todos conhecem, mas para quem não conhece o Leon Denis, ele foi contemporâneo de Allan Kardec, assim, Kardec já estava fazendo palestras espíritas, ele era um jovem de 18 anos ainda, mas ele foi amadurecendo e viveu muitos anos, né? E ele, então, foi um escritor maravilhoso. Os livros do Leon Denis são livros muito profundos, muito maravilhosos mesmo, com uma poética e com uma profundidade incrível. E esse livro, O Problema do Ser, do Destino da Dor, é um dos grandes livros dele, talvez seja a Bíblia dele, né, o livro principal dele. Então nós vamos basear no estudo que ele fez, né, dentro desse livro das potências da alma. Olha, ele coloca que nós temos 5 potências e fala qual a principal, e nós vamos encaixar essas potências no estudo da serenidade. Porque não adianta eu desenvolver essas potências se eu não tiver serenidade, tá? Por isso que nós escolhemos esse estudo para hoje. Vamos ver quem já chegou aqui. Cláudia, boa noite, Cláudia, boa noite, Bruna, boa noite, Alain, boa noite, Fábio, boa noite, Adelina, Mimi Padu, não sei quem é, mas boa noite para você. O Cláudio, né? A Simone, que mais? O Raul, boa noite, Raul. Bom, são as pessoas que estão aqui conosco agora, então vamos começar o estudo aqui. O que significa serenidade? Serenidade é um atributo de um ser sereno. O ser sereno, ele é um ser caracterizado pela ausência de perturbações, de agitações, né? É muito tranquilo, ele é ordeiro, ele é manso. E isso é bom a gente começar a pensar nisso, né? Então ele tem ausência de perturbação, ele é ordeiro, ele é manso, ele não tem agitação, né? Ele denota muita paz e tranquilidade de espírito. Esse é um ser sereno. Difícil, né? A pessoa hoje, nos nossos tempos, ter essa serenidade. Mas vamos fazer agora uma introspecção nisso aí. Por que a pessoa chega nesse nível, nesse ponto, né? Assim, com um dinamismo, porque a pessoa pode estar assim, mas é uma pessoa meio alienada, né?
é uma pessoa meio fora do eixo, ele é tranquilo e tal, não faz nada, mas é porque não pensa direito, não raciocina direito. E temos que entender a serenidade de um nível bem espiritual mesmo, assim, que a gente possa buscar, né, a informação dessa serenidade para um ser dinâmico, sabe? Eu vou partir de uma página do Evangelho e outra de um texto chinês, né, que diz assim: quando você estiver em intensa atividade, você haja com intensa paz. E estando em intensa paz, haja com intensa atividade. Ó, eu sempre gostei muito desse aforismo. Eu penso que ele é é algo que encanta, porque ele dá dinamismo, né? Onde você estiver, ele está te propondo dinamismo, sabe? Isso é interessante. Há uma situação com as pessoas. Você é Miriam, tá bom, Miriam, que ótimo você estar aqui com você. De onde, Miriam? Mas aí nós estamos, por exemplo, precisando de entender as coisas hoje com a profundidade delas, para que a gente possa se adaptar, certo? Então, como é que eu faço para agir em intensa paz na intensa atividade? A serenidade, ela pressupõe o quê? Que a gente tenha muita tranquilidade, mesmo nas questões mais difíceis. Então, o postulado chinês, o postulado do mundo é esse. Agora vamos pegar o postulado de Jesus. Então, eu vou pegar duas coisas de Jesus. Uma que ele falou, outra que ele fez, tá? Porque é o nosso mestre, então nós temos que nos pautar nele, ok? Então, uma que ele falou: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não como o mundo vou-la dar. Essa é do Evangelho. E a outra, a gente vai ver lá na hora que ele foi preso, o que a gente lê e estuda, né? Quando ele foi preso. Por quê? Porque ele ficou em absoluta paz. Sabe? Ele ficou em absoluta paz na frente do Pilatos, na frente ali do Barrabás com a multidão. Ele demonstrou uma paz, uma coisa assim absurda. E é isso que nós vamos tentar entender, então. Então vamos lá, certo? Onde que reina essa paz? Essa paz benfazeja? Reina nos planos superiores, certo? E nós sabemos, você pega sabe aqueles LPs antigos, né, que é grandão assim? Então ali tinha um buraquinho para botar lá no prato do disco, da vitrola, né? E aí ele tinha as faixas, né? Não sei quantas faixas que tinha, acho que uns 6, 7 faixas, né? Vamos colocar que sejam 7 faixas. Então, se você pegar da periferia para o centro, a Terra é mais ou menos aquilo. Sabe? Ela tem 7 dimensões, certo? E aí você tem a nossa dimensão, a dimensão segunda, terceira, né? Porque você tem abismo, você tem trevas, e você tem o plano físico, depois o umbral. Então são as 4 primeiras dimensões que a Terra possui, que nós podemos conhecer. Porque depois a quinta, a sexta e a sétima, a quinta é onde estão os grandes cientistas, os grandes condutores da humanidade, esse povo já bem evoluído. A sexta é a função de união divina, nem imagino como é que seja, e a sétima da administração, tá? Então, você está aqui nesse plano, você está aqui. Então, nós estamos nessas 4 primeiras faixas, que são agitações puras. Agitação pura. Abismo, treva, mundo físico e umbral. Isso tudo é agitação. Para ter serenidade aqui, a gente tem que fazer um exercício. Porque a serenidade começa da quinta, sexta e sétima. Estou falando de Terra, não estou falando de outro planeta, estou falando do nosso planeta. Então ela começa da quinta para cima. Então, na quinta, sexta e sétima, existe essa serenidade. Lá os espíritos trabalham em intensa atividade com intensa paz. E Jesus vai dizer isso para nós: eu vou deixar para vocês a minha paz, quer dizer, a paz dessas dimensões, da dimensão dele, que é a sétima para frente, né? Eu vou deixar essa paz para vocês, né? Mas não vou deixar como essa paz que vocês buscam aqui embaixo. Que a nossa paz que a gente busca aqui é a paz do dinheiro no banco, é a paz de ter muitos imóveis, é a paz de não estar doente, é essa paz que a gente busca por aqui,
certo? Essa paz, ela é muito oscilante. Então, por isso que tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente não está, porque a gente oscila muito. Não tem como a gente pautar a nossa paz por uma conta bancária, né? Por uma saúde, em qualquer momento a gente pode ficar doente, por algum bem material, não há como. Isso aqui são necessidades passageiras. Conta bancária, saúde física, essa coisa, isso é passageiro. Isso não é fixo. Nós estamos vivendo aí nessa proposta, né? É como se fossem ritos de passagem para a evolução. Ok. Agora, Jesus falou assim, eu vou trazer a paz para vocês. Atrás que está lá do alto. Atrás que eu vivo, a paz que eu vivo nela. Certo? Olha, então, para eu entrar nesse nível de paz, eu tenho que fazer um exercício. Qual é o exercício? Eu tenho que buscar os meus recursos, tá? Os meus recursos próprios, porque eu sou centelha de Deus, eu sou uma parte, uma partícula dessa propriedade divina, divinal, né? Então eu tenho que buscar esse recurso para eu sentir essa serenidade. Em outras palavras, eu tenho que falar com o meu ego, ó, fica bonitinho aqui, porque eu estou aqui, meu ego inferior, tá, gente? Porque eu estou aqui buscando viver mais em paz. Olha o que acontece, olha que coisa interessante. Você faz um triângulo, olha, que legal. Então você está aqui, tá? Você imagina que a minha testa seja lá os planos superiores, tá? Eu estou aqui, eu sou centelha. Aqui é o ego inferior. E aqui é a paz divina que Jesus trouxe. Olha, então eu faço uma ligação com a paz e a paz manda para o ego. O ego retorna para cá, dando tranquilidade para a centelha faz, então cria um circuito. Só assim a gente chega na serenidade. É quando a centelha começa a se desvencilhar das propostas do ego inferior, que são pautadas, né, em orgulho e egoísmo. E os seus sucessores, né, vaidade, ciúme, melindre, esse carreiro aí de coisas que a gente ouve o tempo todo. Então o que tem que acontecer? Tem que partir de quem? Partir da centelha, partir de mim, da minha intimidade, da minha profundidade, desvencilhando do ego. Então, enquanto o ego interferir aqui, eu não vou conseguir isso aí, não. Por isso que a pessoa fala assim, como é que eu vou ficar em paz? Por quê? Porque ela permite que o ego inferior interfira. Aí o ego vai interferindo, e ele não deixa a centelha se expressar. Então, o que é preciso a centelha fazer? Ela tem que sair, né? Ela tem que desvincular do ego inferior e ser ela. Então, vamos dar um exemplo, que isso aí, não sei se está ficando complicado aí. Mas vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que amanhã, vou colocar que amanhã, eu tenha uma grande, uma proposta muito grande de um emprego, por exemplo. Né? Então, eu estou aqui agitado, nossa, estou muito agitado, porque o ego está assim, nossa, eu não vou conseguir, porque eu não consigo, porque o ego está falando isso. Só que a centelha é divina. E a centelha está dizendo assim, calma, será seu, será nosso, se for da vontade do Pai. Se não for, não será. Não fica preocupado. Se não for da vontade divina, isso não vai acontecer. Vai ser uma experiência que nós vamos viver, mas não será nosso. Se for da vontade divina, será. Então, esse é o diálogo da centelha. Para que a pessoa chegue a esse diálogo, a esse ponto do diálogo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ter muita, mas absoluta certeza na paternidade de Deus. Absoluta certeza. Por quê? Olha, se Deus é meu pai, ele é pai também daquele que está disputando a vaga comigo, ou daqueles que estão disputando. Então ele vai ser equânime, ele vai ser imparcial ali, ele vai oferecer segundo a sua necessidade e segundo a sua obra. Ora, se eu chego nesse nível de entendimento, eu já fico mais tranquilo.
Então, eu quero, mas espera aí, eu quero, sim. Eu estou fazendo de tudo, eu estudei, eu me preparei, fiz de tudo. Agora, se não for, né, será para outra pessoa, mas vem o quê? Vem a contrapartida para mim, alguma coisa acontecerá para mim. Ou então eu vou entender que eu não me preparei, que eu não estou apto para aquilo que eu queria muito. Então a serenidade começa na consciência de que somos filhos de Deus e extremamente protegidos por Ele. Quando nós chegamos a esse nível de entendimento, aí as coisas começam a modificar. Porque a centelha, ela está ligada a Deus, diretamente ao Pai. Né? A centelha ligada ao Pai, porque saiu dele. Então está ligada. E olha, gente, para chegarmos não vou nem dizer no animal que tem movimento, né? Quando a centelha já começa a fazer movimentos de ameba, não vou nem falar nisso, vou falar até o vegetal. O átomo primitivo, que nós estudamos, que existe esse bendito átomo primitivo, que se dá o nome de eutérrimo, né? Então a gente pega lá, olha, nós viemos de lá, habitando, né, essas manifestações da matéria, até chegarmos ao vegetal. Minha gente, nós somos absolutamente correlatos, disciplinados com Deus. Absoluto. Isso era absoluto. Sabe? Então, nós temos isso gravado em nós, dentro da nossa essência, agora, de expansão. Você tem a centelha aqui, né? Você tem a centelha que é assim, e ela vai expandindo. Então, nessa expansão, nós já temos essa disciplina gravada em nós. Então, não é difícil. Porque se nós estivéssemos começando agora, bom, agora que eu estou começando a expandir, agora que eu... Não foi assim. Você já imaginou quanto que demorou do átomo até chegar no vegetal? Botar na flor, né? Vegetal nobre. Se imaginou quanto tempo que essa centelha teve de experiência? Quanto tempo que ela foi, mesmo pequenininha, mas expandindo, fazendo a sua aura, que é a sua mente? André não fala da mente das células? É isso. Então, quer dizer, eu tenho já esse recurso. Só que quando eu chego lá nos movimentos, eu tenho que começar a escolher. Né? Eu estou fechado no vegetal, eu não posso sair dali. Agora, quando eu chego no animal, que eu começo a movimentar, aí começa, de alguma maneira, começam as escolhas. O que significa isso? Começa assim, eu posso ir para lá como eu posso ir para cá. Então já vai exercitando a escolha lá no principinho. Né? Eu vou para cá, se eu for para cá, eu encontro o lodo, me emperro lá e não consigo sair. Se eu for para cá, a água é mais livre, eu posso... Enfim, você já começa a fazer as escolhas por algum nível de percepção. Como é que funciona essa bendita coisa? Ela tem a frequência dela, e quando ela joga a frequência, ela sabe se tem um empecilho. Certo? Então, ela joga a frequência, ela percebe que a frequência volta, então ela não vai para lá. Só que ela é teimosa, ela vai para cá, ela fica enterrada lá. Não é? Assim que vai funcionando. E à medida que essas espécies, que essa mônada vai passando pelas espécies, as escolhas vão ficando mais complexas. Mais complexas. Quando ela chega no homem, o que ela fez? Então ela tem milhares, bilhões, sei lá, bilhão de anos só na disciplina absoluta a Deus, ou seja, ela tem uma contrapartida fabulosa a favor dela. Depois ela tem uma parte de 1,5 bilhão de anos, mais ou menos, onde ela começou a fazer as escolhas, mesmo que inconsciente, mas já foi fazendo por percepções, certo? E aí, depois que ela chega no homem, aí pronto, aí é com ele. Aí ele já vai ter toda a sua escolha, todas as suas possibilidades. O que eu quero dizer com isso? É que nós temos arquivado em nós todo um processo de disciplina que nós perdemos quando chegou. Nós nos afastamos quando chegamos no homem. Começamos a fazer, que agora já movimenta com consciência, com pensamento contínuo. Então, o que acontece? Essa coisa, essa ligação com a mônada ficou guardada lá. Tá lá, mas ficou guardada. Eu fui colocando tanta coisa em cima que ficou guardada. Aí o que Jesus vem e fala? Olha, eu quero te dar a paz, a minha paz, porque Jesus é isso aqui tudo expandido, né? Tudo em paz.
Então eu vou te dar isso porque você já tem o referencial com você. Você já guardou isso com você. Então eu só estou te chamando para você viver essa paz. A paz já é sua, você já a possui. Agora você precisa de apropriar dela. Assim como você apropriou do pensamento contínuo, você apropriou da racionalização das coisas, assim como você apropriou de tudo isso, agora você vai ter que apropriar dessa tua paz. A paz que já existe em você. Então eu digo, eu te dou a minha paz, ou seja, eu, Cristo, chamo você, Cristo, para vivermos numa relação perfeita de paz, nós dois. Aí o ego fica aqui, mas não dá certo, eu não consigo, não vai dar certo isso. Isso é coisa de ego. Isso é coisa de ego que não quer crescer, que está acomodado, está na zona de conforto. Você está louco que eu vou fazer isso? Nossa, mas já pensou? E se mexer com a minha filha na rua, eu já vou dando um supotão na cara dele, vou matando e tal. Tudo bem, faça isso. E você vai distanciando cada vez mais da tua paz. Sabe, essas coisas, essas reações intempestivas que nós temos é que nos distanciam. E a vida vai dar para nós sempre uma chance de testarmos isso, de como está a nossa paz, de como está a nossa situação, a nossa reação perante as situações. Aqui em Juiz de Fora hoje desencarnou um ex-vereador, que ele era secretário de Cultura, que eu gostava muito dele, era uma pessoa que eu lembro quando ele entrou na política, né? E hoje, do nada, eu pego aqui a internet, né? Vejo o jornal de Juiz de Fora, tá lá, né? Desencarnou. Desencarnou, não foi de vírus, não, tá, gente? Por favor. Ele desencarnou de problemas cardíacos. Ele era cardíaco. Né? Então, ele desencarnou disso, ele ia fazer uma cirurgia segunda-feira e não suportou. Sem negócio de vírus, tá? Ele desencarnou por problemas cardíacos. Graças a Deus que não se falou em vírus, não sei. Então eu fiquei pensando, mas como é que eu recebo essa informação? Como é que eu recebo isso? Recebi em paz. Porque a história que ele deixou é uma história de muito trabalho. Sabe? Ele era uma pessoa, ele era um empresário, né? Então ele resolveu, né, entrar nessa questão de política, mas assim, a gente sempre nunca ouviu falar mal, nada. Então você vê, ele desencarnou, foi embora, tá no mundo espiritual agora. O que tem que fazer? Como é que eu recebo essa notícia? Recebo, procura receber em paz. Por quê? Quem que promoveu o desencarne dele? Quem permitiu o desencarne dele? O papai. Como diz Jesus, Abba, né? Paizinho. Então, foi o pai que permitiu. Se o pai não permitisse, não aconteceria. Ora, se o pai permitiu, eu sou ligado ao pai, a quem que eu tenho que ligar? Ao ego ou ao pai? Percebe? E que a gente sempre se liga ao ego. O pai está aqui nos chamando. Filho, filha, olha, é preciso que seja assim. Há mistérios peregrinos dos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Das mãos do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Isso é Castro Alves. Né? Ou seja, nós estamos nesse conjunto de coisas. Então eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei que nós estamos num corpo físico que, por mais maravilhoso que ele seja, mas ele é frágil. Eu sei um monte de problemas meus do passado que eu jogo tudo nele para tentar resolver. Tem hora que ele consegue, tem hora que não consegue. Eu sei de tudo isso, eu sei que a minha conta bancária, numa hora pode estar lá com 10, 15 mil reais, na outra pode estar zerada, porque acontecem coisas que eu tenho que resolver. Eu sei que eu posso ter um imóvel, ter que vender, isso tudo aconteceu comigo, gente. Eu tenho imóvel, eu tenho carro, tenho que vender, porque eu tenho que resolver outras coisas. Então, você sabe que isso aqui tudo é muito oscilante. E essa oscilação é que faz com que a gente aproveite a encarnação. Entra numa estrada aí, reta, e fica 200 quilômetros nessa estrada só reta para você ver o que acontece contigo. Você entra numa monotonia, que é uma coisa horrível. Sabe? Fica triste, a pessoa fica desesperada, você só tem reta. Agora, a estrada com curvas e tal, ela te deixa atento, acordado, desperto, para você fazer as ações correlatas àquilo.
Entenderam o que é a serenidade? Então a serenidade é quando eu deixo o ego para cá falando pra caramba, porque ele vai falar, mas vai falar muito, né? Ele fala igual pobre na chuva, já ouvi falar esse termo aí, fala igual pobre na chuva, né? Que ninguém ajuda ele. Aí tem aqui a centelha, eu sou isso aqui e aqui é o ego. Isso aqui me representa, claro. Mas agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me ligar ao meu Pai e ao Cristo. E o ego, então, vai modificando à medida que ele vai percebendo, né, que ele vai vendo que as minhas ações são outras. Tudo bem? Concordam comigo? Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa aqui. Rosinei só cumprimentou a Deise. Parece que eu ouvi alguém falando, a Isabel, né? Esse ego inferior ainda cai nas suas armadilhas que me tiram a serenidade. Pois é, Isabel, exatamente isso. Liga no teu pai, Isabel. Ele é que é o grande provedor. Então vamos lá. O Leon Denis, então, ele propõe que a alma tem 5 potências. Essa coisa aqui, ó, tem 5 potências. Ora, como é que eu vou viver essas potências? Vivendo em agitação, em tranquilidade, né? em distorções, ansiedades. Vamos combinar que a ansiedade é eu querer fazer agora o que não deve ser feito agora, só amanhã ou depois. Aí eu fico ansioso. Por quê? Porque eu não é para agora, é para depois. Ora, se eu tenho o depois, eu tenho um tempo até o depois, então eu vou me preparar para esse depois. Então isso aí é atributo da serenidade. Então amanhã eu tenho que fazer uma coisa, né, que está programado e tal. Eu já estou ansioso hoje? Não, eu vou ter que ainda dormir, amanhã acordar, o negócio vai ser só 2 horas da tarde. Então o que eu tenho? Eu tenho um tempo. Que ótimo, então eu vou tirar a dúvida, eu vou ver se eu preciso me preparar melhor. É o tempo que eu tenho. Aí se eu entro em convulsão, né, da angústia ou da ansiedade, o que vai acontecer? Até o que eu sei eu vou esquecer. Por quê? Porque eu estou dando papo, conversa para o ego inferior. Que fica aqui na minha cabeça. Você não vai conseguir, não. Eu estou te falando uma vez para você não arrepender depois. Olha o que eu estou te falando. Né? E tem um problema sério, muito sério, é que quando a gente vai dando vazão para essas conversas do ego inferior, mas junto um monte de egos inferiores do nosso lado falando a mesma coisa. Você já estudou? Você não vai conseguir, não. Você tá louco, você vai conseguir isso. Aí começa, sabe? Porque você fez sintonia. O ego inferior faz sintonia com os outros egos inferiores que estão em derredor. Se eu faço o contrário, o que eu faço sintonia? Com os superiores, com os egos superiores, com os espíritos superiores, que vão falar, fica tranquilo, se for céu virá, se não for, virá outra coisa, enfim. Gente, é muito sério isso. E é muito fácil de resolver. Nós é que complicamos, sabe? É muito fácil, a informação é muito clara, só que a gente se complica, né? A gente não quer aceitar que seja dessa maneira. Muito bem. Então vamos lá. O Leon Denis fala que são 5 as potências da alma, né? Então ele vai falar que a primeira potência é a consciência, né? A consciência, o que ela é? Ela é a expressão já, é a representante, né, direto, ou a antena da mônada, que já avançou. Então ela está sempre buscando a verdade, sempre buscando a verdade. A consciência é aquela que determina, que capta as coisas, percebe as coisas e diz das coisas que ela percebeu. Então ela pega no ar a mônada, que é a essência de tudo, ela transforma aquilo numa informação e a informação vai para a mente, né? E a mente, então, diz através da sua representação. Então a consciência tem que estar serena. Essa consciência tem que ter uma serenidade muito grande para que ela possa capturar só a verdade mesmo. Como diz o Hegel, né, o eixo central da consciência é a busca da verdade. Então, se a minha consciência, agora eu posso falar minha consciência, né? Então, se a minha consciência estiver límpida, serena, ela vai capturar a verdade que eu não consigo capturar no estado de agitação. Por exemplo, ela percebe que alguém está falando mal
né, da pessoa dela. Aí, se ela estiver agitada, ela já esparrama tudo, né? Já fala aquela confusão. Se ela estiver em serenidade, ela escuta, ela percebe, ela vê até onde aquilo é verdade, até onde, porque ela está buscando a verdade, né? Ela vai buscando, mas, sabe, ele está falando certo. Eu tenho que mudar aqui mesmo, eu tenho que mudar nessa situação. Então, ela serena, ela nos ajuda a trazer para dentro de nós a verdade. Então, a verdade divina está na razão direta a aquisição da verdade divina está na razão direta da serenidade da consciência. Percebem? Se a consciência não estiver no estado de tranquilidade, ela não vai conseguir pegar essa verdade. Ela vai pegar meias verdades, como o Carlos Drummond diz. Vai depender do capricho da miopia, né? E vai depender do seu capricho, da sua ilusão, da sua miopia. Por quê? Porque você não está com ela em estado de serenidade. Você não está com ela nesse estado. Então, o que vier para você vai passar por esses 3 crivos. Miopia, ou seja, você não consegue perceber. Ilusão, você acha que é uma coisa e não é, né? Miopia, ilusão e capricho. Vai ser desse jeito, tem que ser assim. Então, é preciso que a serenidade seja uma marca fundamental dentro da consciência. Consciência serena. A consciência serena, ela não aceita nada que vai de encontro com a lei de Deus. Nada. Consciência serena, não. Às vezes a pessoa aceita cometer um engano, fazer uma coisa errada, vamos roubar, vamos. E ele fica com a consciência, aquilo fica guardado na consciência dele, certo? Aí vai agitar, não vai dar paz para ele. Porque ele vai estar sempre com medo de que alguém descubra a verdade, como ela, a consciência, está em busca da verdade. Então, qual que é a melhor receita? Não entre em coisa nenhuma que possa te perturbar, que faça você se arrepender amanhã. A gente não tem essa informação dos espíritos. Não faça nada que você arrependa depois. Por quê? Porque a consciência vai ficar nublada e ela não vai conseguir pegar a verdade. Depois, qualquer meia-verdade vale para ela. Qualquer ilusão. Daí que ela tem que estar límpida. Não, límpida. A minha consciência tem que estar tranquila. Eu não permito que ela seja nublada ou obnublada por nada que não seja daquilo que está dentro do parâmetro da divindade. Aí você fala assim, mas isso não é para o nosso tempo. Já passou. Realmente não é para o nosso tempo, já tinha que ser feito antes. Perguntaram para um santo lá uma vez por que ele se tornou santo, ele falou, porque eu quis ser. Então, se nós temos uma proposta divina em nós, essas coisas têm que ser analisadas. Senão nós vamos ficar sempre falando que a gente não tem condições, que a gente é homem, que nós não somos Deus. Não, claro que não somos nada disso. Mas já somos seres que necessitam tomar isso aí como padrão de vida. Tá? Vamos ver aqui se alguém está falando, né? Viver agora ou amanhã não existe. A vida é agora. Isso mesmo, Débora. Aí não vai ter ansiedade, né? Marilé, especialmente os médiuns precisam de muita serenidade, silêncio, bom senso e lucidez para ter essa consciência vigilante. É preciso que a gente entenda uma coisa, que a serenidade não é uma proposta para cada momento, não. É uma proposta para o tempo todo. Sabe? Ela é a proposta direta. Você não vai ser... por exemplo, se você falar assim, eu vou ser sereno agora, porque agora... Não. A serenidade nós temos que fazer com que ela seja a nossa parceira, seja a nossa aquisição o tempo todo. Os espíritos superiores, se não forem serenos, eles não fazem o trabalho deles, não. Perdoe o atraso, mas cheguei. Boa noite, Carla, que bom você está. Em águas turbulentas não se vê o fundo do mar. Pois é, a gente tem tantos exemplos da natureza, né? Tantos exemplos. E a gente, né, quer ficar nessa turbulência, como a Débora colocou aqui, olha. Bruna, as verdades estão bem na nossa frente, mas muitas vezes nosso ego inferior atrapalha, impede de nós enxergarmos os caminhos e as leis de Deus. Por isso precisamos estar bem com nós mesmos, né? Trabalhando assim nossa serenidade. Exatamente, Bruna. É preciso que a gente esteja nessa busca, tá? Bom, boa noite, Gabriela.
Eu vi que você estava no outro estudo. Bom, vamos lá. A outra coisa que o Leon Denis vai colocar é o livre-arbítrio. Olha, minha gente, se não tivermos serenidade para exercer o livre-arbítrio, a gente vai fazer muita coisa errada, não vai? Por quê? É meu livre-arbítrio, por exemplo, eu brigar com a pessoa que falou mal de mim ou do meu filho, ou da minha filha. Certo? É meu livre-arbítrio. O que eu tenho que ter ali? Serenidade. Que eu posso, fora dessa serenidade, matar, morrer. O exercício do livre-arbítrio é muito difícil. Muito difícil. Tem gente que fica aí gritando, eu sou livre, eu tenho meu livre-arbítrio. Mas é muito difícil, tá? Por quê? Por falta de serenidade. Você às vezes tem que fazer uma escolha, sabe? E aí a gente tem umas orientações dos espíritos, né? Na dúvida, não dê sua resposta. Em agitação, você não fala nada. Sabe por quê? Exatamente, para você trazer serenidade para você raciocinar. Então, exercer o livre-arbítrio é bom? É uma forma que Deus entendeu que fosse a melhor para os filhos deles se educarem. Mas educar, não deseducar. Daí eu vou exercer meu livre-arbítrio da maneira que eu acho que devo exercer. E o que vai acontecer comigo? Eu posso estar atuando de maneira errada, resolver de maneira errada, porque eu não busco esse encontro meu com meu Pai, meu com Jesus. Eu resolvo por mim pelo ego. E o ego, gente, o que o ego quer? E por ele ser muito frágil, inseguro, ele quer que tudo que seja para ele dê uma proposta de fortaleza e segurança. Só que como é que a gente vai ser forte e seguro num mundo agitado como o nosso? Não tem como. Não existe essa grande possibilidade. A segurança e a fortaleza, ela só vem quando nós estamos ligados com a divindade que existe em nós. A gente ouve aí os comentários das pessoas, né, que não conhecem esse tipo de estudos, e, nossa, eles são... Tem gente que vive tremendo, nossa, mãe. Tem gente que normalmente eles tremem, não é Parkinson não, é o sistema nervoso já abalado por bebida, por droga, por atitudes intempestivas, por tudo isso. Por má alimentação, por má condução na sua vida, em todos os sentidos. Eles vivem tremendo, sabe? Um dia desse encontrei uma pessoa que é até conhecida minha, e ela foi conversando comigo, mas ela tremia, tadinha, assim, ó. Gente nova, uma tremula nas mãos, e não está doente. É o sistema nervoso que o ego tomou conta, o ego inferior. Aí não tem a serenidade. A outra coisa que o Leon Denis fala, né, que a disciplina do pensamento. A disciplina do pensamento. Olha, se a gente não tiver serenidade, nós não disciplinamos o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele brota, né? Ele brota sem que a gente perceba. Você está em casa, de boa, né? Tá lá, tranquilo. De repente, a vizinha de cima deixa cair um tamborete lá, um banco lá em cima e faz aquele barulhão em cima da sua cabeça. Certo? Aí você recebeu aquele estímulo vai no sentimento, e o sentimento está nervoso. Poxa, para que essa pessoa não tomou cuidado, né? Aí o pensamento, coisa chata essa vizinha, sabe? Então você é assaltado pelo pensamento, porque você não domina a emoção do estímulo. Quando deu o estímulo, você não dominou a emoção, ué, se o banco caiu lá, pode cair aqui na minha casa também, por que não? A gente tem que ter essa serenidade o tempo todo para controlar o pensamento. Não entrar em qualquer tipo de discussão, não assistir qualquer filme, sabe? Não entrar em nenhuma conversação de grau inferior, porque a gente vai só dando força para o ego. O pensamento não, o pensamento ele tem que estar puro, de alguma maneira. Dentro da nossa condição ele tem que estar puro. Então, uma criança, por exemplo, o que a criança pode pensar? Geralmente o pensamento de uma criança mais novinha é um pensamento mais de pureza. Porque o que ela está pensando? No brincar, no alimentar, né? No ser protegida, isso aí. Agora, quando a gente vai ficando mais velhinho, a gente começa a ter um monte de pensamento.
Aí você ouve assim, quer ver? Você pega lá no celular e vem lá, uma notícia que aconteceu, você pronto. Já você vai formar juízo de valor. E aí, o que vai acontecer nesse juízo de valor? Você vai trabalhar pensamento. Ou então você está assim, tranquilo, de repente começa a pensar, umas feixes de pensamentos, que você fala, meu Deus, o que eu estou pensando isso? Para que isso? Não constrói nada. Mas naquele passado construiu. Então é o estímulo interno que te faz lembrar daquele passado. Só que agora aquele passado não dá mais. Então tem que ter essa serenidade para que o pensamento aviltado não te avilte. Quando ele chega, você já trava. Não quero pensar nisso, não vou pensar nisso. Então você vai dominando o ego inferior. Quando a gente faz isso, o ego inferior vai ficando, vai crescendo. Ele vai se transformar em ego superior. A gente não vai mandar o ego embora, né? Não pode. Mas é preciso que a gente transforme esse ego inferior. Agora, se eu fico achando que o ego inferior é muito difícil de resolver, então eu estou dizendo que eu não quero me resolver. É a mesma coisa. Eu não quero me resolver, eu prefiro ficar do jeito que eu sou. Eu prefiro com a minha estrutura, que a minha estrutura é que é a boa, sabe? Eu estava vendo um dia desse, eu estava vendo uma pessoa fazendo uma palestra, sabe? E ele foi apresentando o trabalho dele, sabe? Apresentando em slides. Eu também faço trabalho de slides, né? E aí eu estava vendo, como é que eu faço? Quando eu faço o trabalho de slides, eu imagino que o meu trabalho está muito bom. Muito bom. Ele, quando fez, também achou que o trabalho dele estava muito bom. Só que eu não achava legal, não achei legal o trabalho dele. Não achei que foi boa a apresentação do slide, né? E aí ele pode dizer a mesma coisa de mim. Pensei assim, mas ele pode dizer a mesma coisa, ele pode não gostar também do que eu faço. Por quê? Porque nesse momento a gente exerce a nossa soberania. Então eu tenho um trabalho para fazer, eu vou montar. Então eu vou montar dentro da minha condição. Eu não vou ficar perguntando, falando, tá bom, falando. Não, tem que fazer da minha condição. Aí que eu apresento aquele trabalho e vamos ver o que a pessoa, como é que ela recebe aquele trabalho. Se ela recebeu bem, se não. E aí que eu vou me modificando, vou melhorando. Então o que significa isso? Eu estou me aprontando o tempo todo. Eu, por exemplo, apresento um trabalho para um grupo de pessoas, as pessoas assim, achei muito confuso, eu achei que não devia ser desse jeito, aí explica. Quando você fala que não gostou, você tem que explicar por quê, né? Aí explica e tal, nossa, você tem razão. Olha só, eu me mudando, eu me modificando. Agora você fala assim, vocês são uns bandos de cretinos que não sabem valorizar o esforço do outro. Nossa, aí você não vai mudar nunca. Não vai mudar. A gente, quando lê essas obras do Humberto Campos, não sei se vocês já leram alguma, Pontos e Contos, Contos e Apólogos, Novas Mensagens, e outras mais, né, que eu não estou lembrando agora, você vê o seguinte, que muitos espíritos, ele conta assim, que muitos espíritos chegam lá no mundo espiritual, conversando com os mentores, e aí eles vão falar assim, mas eu fiz tudo assim, eu fiz assim, eu fiz tudo certo. Aí o mentor vai mostrar para ele, não, mas você não fez tudo certo. E por que ele não corrigiu? Porque ele não aceitou ser corrigido. Então, o estímulo que nos faz corrigir tem que ser bem recebido. Tem que ser muito bem recebido. O Felipe é meu censor, assim que vocês nem imaginam. Pai, isso está horrível. Fala isso para mim assim, isso está horrível. Aí, quando ele fala assim, eu vou analisar. Será que está horrível mesmo? Aí eu dou uma mudadazinha, agora melhorou? Melhorou um pouquinho. Sabe por quê? Porque você tem que ouvir os outros. Às vezes essa pessoa que chega para te corrigir, não é ela, é o seu mentor, o seu amigo espiritual que está utilizando dela para te ajudar. E você não está percebendo, porque senão o ego não deixa. Não, que é isso? Eu sou doutor nisso, eu sou doutora nisso. Não aceito isso. Você não sabe nada. Você não sabe nada. Como dizia um personagem de Chico Anísio, né? Você é um idiota, você é um idiota, você não sabe nada. Olha, minha gente, eu sou mais Sócrates, né? Quanto mais eu sei que nada sei. Então, a serenidade nessa questão, né, de direção de pensamento é muito necessária. Às vezes vem aquele pensamento, isso é a coisa mais estranha. Para tudo e analisa o pensamento. Por que eu pensei isso? Aí você vai buscar a origem dele. Aí você vai buscar lá na origem dele. Olha, por que eu pensei isso?
Isso aí tá em relação com aquilo que aconteceu lá no passado. Aí você conversa com ela, olha, meu amigo, eu já mudei, eu já mudei muito, né? Eu já não estou mais assim. É igual a Joana de Anjos fala, conversa com o teu fantasma. Né? A outra coisa que ele vai dizer é a disciplina, que é a serenidade no amor. Né? O amor, se você não tiver serenidade, você jamais sentirá esse amor puro. Você vai sentir impulsos, né? De algum momento feliz, de algum momento alegre, mas o amor não. O amor, ele é a plena serenidade. Aliás, o amor podia ser até sinônimo, né? Ou então a serenidade ser uma filha primeira do amor, uma coisa assim. Porque sem serenidade não há amor, não tem como ter amor. E fica essa coisa aí, né? Eu te amo agora, mas amanhã se você me aborrecer, nossa, eu te pego. Eu dou um tranco em você, sabe? E a outra coisa que ele vai falar agora é que a maior potência da alma, ele vai dizer que é a vontade. Então, sem serenidade, como é que essa vontade vai exercer? Não tem como ela exercer. Sem essa vontade, sem essa serenidade, a vontade vai ser desvirtuada para o desejo. O desejo, segundo consta aí, né, ele é filho rebelde da vontade. Então, se você não tiver serenidade para exercer a vontade, vira desejo. Aí, uma vez eu fui fazer um estudo desses, né, numa casa espírita, falando negócio do desejo, as pessoas me questionaram muito, negócio de desejo. Eu falei, isso está nas lições mais profundas das civilizações mais antigas, como da Índia, como da China e do Egito. Então, tá nesse conteúdo. O desejo é filho rebelde da vontade, porque o desejo está ligado com a não serenidade. Já viram isso? Quando você quer muito uma coisa, você fica agitado ou agitada, porque o desejo está ligado à agitação, que é contrário à serenidade. Então, quando você está sereno, né? O que acontece? Você estando sereno, você está pensando numa coisa, adquirir uma coisa, ou ir num lugar, enfim, alguma coisa nesse sentido, aí você vai com bom senso, com serenidade. Porque a serenidade, ela vai dar sempre para nós o bom senso. Sempre vai ser o bom senso. Ela vai trazer sempre para nós essa proposta do ser sensato. Olha, então, ele coloca aqui, né? A consciência, o livre-arbítrio, o domínio do pensamento, o amor e a vontade. São as potências da alma. E como é que eu vou usar tudo isso se eu não tiver paz dentro de mim? Né? Vamos ver aqui, tem muitas coisas aqui escritas por vocês. Da Bruna Jali, o Elídio. A serenidade é uma conquista, tem que ser exercitada. Quando dizemos que perdemos é porque não tínhamos, exatamente, Elídio. E a serenidade, gente, ela é uma coisa que... Vocês já viram essas gravuras desse povo do Oriente, desses ascensionados do Oriente? É tudo com aquela paz que você fala, meu Deus do céu. Diz que tem lá no Oriente, tem mestres que eles ficam 2 meses, assim, absoluta paz, eles não conversam. E os discípulos tudo ali em torno dele, esperando a hora que ele volta. Quando ele volta, ele fala uma coisa que é muito importante, aí de novo ele vai dormir. Eu não sei se está muito certo, porque Jesus caminhou no meio da multidão, né? Jesus estava em plena multidão e com plena serenidade. Eu não sei, assim, se esse caminho ele é um caminho para ser divulgado ou é uma necessidade daquele espírito. Aí já é uma coisa que é muito individual isso, né? A Luciana está aqui, que bom, Luciana. Débora, eu aprendo muito com os meus filhos, tá? Todos nós, né, Débora? Oi, Levindo, que bom que você está aqui. Eu gosto de receber críticas, pois não sei nada. É isso aí, Levindo. Minha filha me ensina muito. É sempre bom alguém nos corrigir. Sim. A Débora, o Buda nos ensinou muito sobre o desejo. Ele é sofrimento. Tá vendo que bom que a Débora está falando sobre o que o pessoal do Oriente fala mesmo, que desejo é uma coisa horrível. O desejo ele não tem cabeça para pensar, ele quer, pronto, acabou, tem que fazer, tem que ser agora, tem que ser do meu jeito. Isso é desejo. A vontade não, a vontade já traz a serenidade. Eu queria muito, mas será que é possível?
eu estou precisando de um equipamento, sabe? O equipamento não custa caro até, mais ou menos barato. Mas só que eu não tenho condições de pegar. Então eu fico assim, nossa, com esse equipamento aqui, ia ser muito melhor para o meu trabalho, que negócio, fico olhando. Eu fico pensando, se tiver que acontecer, acontece. Se não tiver, não acontece, que eu não preciso. Às vezes eu tenho, um faz a mesma coisa. Né? Quantas vezes a gente faz isso? Nossa, eu estou querendo tanta coisa, de repente você olha, não, mas isso aqui resolve, não preciso mais não, isso aqui resolve. Então a gente tem que ter tranquilidade, porque se for necessário, o que o Papai do Céu faz? Ele percebeu o que você quis, para no sentido de melhora. Então ele arruma um jeito para ele lá, isso é. Agora, se não for, ele não vai liberar, gente, não libera mesmo. Aí chega o desejo e fala assim, não, mas eu quero, não sei o quê, faz aquela ruaça toda e pronto. Aí você tem um negócio, mas ele não vai te fazer feliz. Não vai trazer para você o que você esperava dele. Então é preciso trabalhar muito essa questão de serenidade. Nossa, tem que trabalhar muito isso dentro de nós, que essa serenidade, esse encontro da centelha, né, do self, com o Criador e com o Cristo. Veja bem, nós temos aqui o Criador e temos o Cristo, e nós estamos aqui embaixo, no vértice. Né? Então está lá em cima está o Criador, o Cristo, e os dois convergindo para mim, aqui embaixo, me ajudando. Quando eu perco essa ligação aqui, eu fico tumultuado. O importante é ter essa ligação, sabe? Porque quando eu chego nessa ligação, eu não esqueço de uma história que eu li do pessoal lá do Egito, naquele tempo glorioso deles, né? Então que aparecia lá tinha escolas, várias escolas, cada escola trabalhava mais especificamente um fundamento. Então, na escola da imortalidade, então tinha assim, você chegava lá e o exercício era esse, você é imortal. Enquanto você acha que você é mortal, então você vai ter que burilar, você vai ter que resolver e tal. E mas tinha uns lá que, nossa, era difícil entender isso, porque o mortal estava vivo nele. Porque quem que é o mortal? É o ego, que fica falando, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. A centelha não morre, né? Não morre. Então quem é mortal é porque ele vai sim morrer. Então ele morre de medo de morrer. Agora a diferença é que ele vai morrer, ele vai acabar. Que vai surgir dentro ali uma fênix, né? Vai surgir ali uma coisa gloriosa, mas aquele ego vai morrer em todos nós. Então ele morre de medo de morrer, porque ele vai perder a primazia dele. A centelha não morre. Sabe o que eles faziam? Quando eles percebiam que o aluno, não, porque entrou ali, entrou, acabou. Negócio de papai e mamãe já era. Entrou lá, raspa a cabeça, a partir de agora o mundo lá de fora não existe mais. Era assim que funcionava. Tem muitos estudos sobre isso, sabe? Mas não vou entrar. Aí o que acontece? Ele chegava lá e dava um tempo, né? A gente fazia o teste final dele de negócio de morte. Ele perdia, não passava. Sabe o que eles faziam com ele? Porque eles tinham ligação com o mundo espiritual. Médios assim, nossa, parece que não tinha nem essa diferença de espiritual com físico. Parece que já viviam nos dois planos, né? E aí que punha esse menino, essa pessoa, né, num quarto, de noite escuro, e vinha um crocodilo. E o crocodilo, nele, matava ele, comia ele, comia o corpo dele. Ele saía do corpo, era recebido pela extensão daquela escola no mundo espiritual. Olha que coisa séria. Então você tem a escola aqui e tem a escola aqui. E o pessoal do Egito, eles tinham que resolver para voltar para a capela, né? Então a escola está aqui. A física, aqui está a escola espiritual. Então eu tiro você daqui, te mando para cá, depois você volta. Mas agora você entendeu que não tem morte? Você entendeu que quando você saiu daqui e for lá, que você continuou vivo? Era assim, minha gente. Era assim que eles dominaram o ego deles. Foi desse jeito que eles dominaram. Sabe? E já nascia lá mesmo, né? Já nascia lá mesmo. E ali, aí, aquela lição que ele levava, que ele não morreu. Você imagina o que é um crocodilo pegando a pessoa e comendo a pessoa. Aquilo deve ser um absurdo aquilo. Então ele viu que mesmo com aquela agressão terrível, ele não morreu. O que morreu foi essa parte física só. Aí ele volta agora para controlar o ego.
Gente, isso aí, por isso as civilizações egípcias, eles acham que ela teve mais de 15 mil anos de existência. Dizem que a esfinge tem mais ou menos datada de 15 mil anos. Só que a ciência não fala isso, mas tem um estudo aí mais fechado, mais esotérico, que diz que a civilização egípcia é muito mais que eles pensam. Porque eram espíritos assim. Emmanuel chega a falar que quase todos voltaram rapidinho para a capela. Os que ficaram aqui, uns porque queriam ficar, agradecidos a Jesus, né, pela sua recuperação. Não, vou ficar, e se tornaram aí pessoas fantásticas. Eu penso que o Tesla é um deles, tá? Pessoas assim de uma inteligência grandiosa, né? E outros é que não conseguiram arrumar, são rebeldes, aí estão aí na luta ainda, até agora, para tentar resolver. Então, em tudo isso que nós estamos conversando, nós falamos essas coisas todas para a gente pensar na serenidade um pouquinho melhor, né? Com um pouquinho mais de vontade, né? Acredito que essa conquista tem que ser exercida junto com o outro, pois temos que estar no mundo sem ser do mundo. Isso aí, Elidio, a gente tem que buscar, né? De todas as formas, a gente tem que buscar o melhor para nós estando no mundo, o melhor para nós em termos espirituais, sabe? Em termos assim, buscar o que é melhor para mim, o que me faz realmente feliz, o que me faz bem, o que me faz livre, o que me faz consciente da minha estrutura espiritual. A gente não pensa nisso, né? A gente não pensa nisso, a gente só pensa na estrutura material. É alimentar, é dormir, é namorar e é fazer um serviço lá que me garanta um salário no final do mês. Poucos que abraçam mesmo o trabalho como crescimento, como conhecimento, tá? Foi bem, gente? O que vocês acharam desse estudo? É um estudo bem complexo, né? Porque o Herculano Pires ele falou assim, quer ver? Aqui tem mais coisa aqui. A Marileia, né? Através desses nossos encontros, estudando, aprendi a discernir a vontade e o desejo. Que bom, Marileia. Isso aqui eu já li da Débora também. Então, quando o Herculano coloca lá assim, que o ser sereno é o vir a ser, ele fala isso lá no livro, eu entendi, né? A serenidade, essa serenidade construtiva que é uma propriedade do espírito já em nível um pouquinho melhor, é o vir a ser de todos nós. É o nosso vir a ser. No futuro, minha gente, queiramos ou não, mas esse é o caminho. Não tem outro caminho, não tem. Se eu quero entender qual é o meu caminho, qual é a minha direção, temos que entender isso. Sabe? Temos que entender, porque não sabe o que vai acontecer amanhã, qual que é a proposta de amanhã. Né? Quando a gente acorda, quando levanta, e deve fazer uma prece. Senhor, muito obrigado pela noite, mas eu vou ter um dia que eu não sei quais são as propostas que estão guardadas para mim nesse dia, e que eu possa ser tranquilo, ser sereno em todo esse período, para que eu possa aprender, para que eu possa ser útil. Né? É isso, que nós temos pensado sobre serenidade. Eu vivi momentos, gente, na minha vida, nessa encarnação, que eu vou dizer para vocês, se eu não tivesse um mínimo de serenidade, eu não conseguiria vencer. Sabe? Não conseguiria. Então isso me ensinou a ser sereno. Parece que aquele livro chegou na minha mão numa hora que eu precisava saber daquilo. Sabe? Esse livro eu já não estou mais com ele, mas eu precisava de vir naquela hora. Você tem que ser sereno, porque com a serenidade você resolve tudo. Quando você entra na agitação, às vezes até o que estava pronto para ser para você, você perde. Porque você começou a agitar, espantou, a frequência foi embora. Certo? Bom, vamos lá, que já são 7h30. Gabriela, você transmite serenidade. Que bom, Gabriela. Mas é porque eu já apanhei muito, sabe, Gabriela? Não é porque eu sou bonzinho, não. É porque eu sou um pouco inteligente. Aí já vi que só sendo assim, só assim que a gente consegue, né? Adoro suas aulas. Que bom, Débora. Muito bom ouvir isso de você, tá, Débora? Eu sou uma pessoa com muita inteligência, né? Com uma pessoa com
um trabalho incrível realizado. Nossa, muito bom, muito obrigado. Você transmite, eu falei, a Carla, bom que você gostou, Carla. Muito bom, Raul, a Laudelina também gostou, é muito bom ser útil, sim, Carla. A Ilha, a serenidade é um trabalho constante, pois só sabemos se somos ou não serenos diante dos desafios. Por isso é importante sempre estudá-lo, para que possamos executá-lo com sabedoria. Muito obrigado, Deus abençoe sempre a todos nós, né, Ilha? O Ilha começa hoje, né, a Semana Espírita aí, né? Que beleza, ficou linda aquela chamada, né? Tenho muito orgulho de estar nela. O Falcone vai fazer agora às 7h30, né, a palestra. Laudelina, gratidão. Gratidão, até o próximo estudo, sim, até amanhã, se Deus quiser. E amanhã, às 10 horas, né, nós temos o nosso encontro lá do Evolução em Dois Mundos, no estudo 5. É muito bom, né, estudar, muito bom, muito gostoso estudar, e que a gente esteja juntos amanhã. Deixa eu ver o que a Carla falou aqui. Agora, a doutrina espírita me ajudou muito, principalmente quando cuidava do meu pai acamado. Era lá que eu buscava força e paz. Tá vendo, Carla? Eu não falei que isso aqui é muito transitório? Na mesma hora que a gente está saudável, a gente está doente, depois volta, ou então desencarna, ou então renasce. É muito transitório. Nossa, como é que a gente pode ter vivido até aqui nesse jogo, sabe? Sem ter uma posição de serenidade, né? Elídio, deixamos até de ouvir nossos instrutores. Sim, Elídio, a gente não faz tanto barulho que eles estão do nosso lado, a gente não consegue escutar. É isso mesmo, você falou tudo. Isso, que bom, Willa. A Gabriela, um pouquinho inteligente é humildade. Fico te ouvindo para ver se consigo captar um pouco do seu raciocínio. Gabriela, tem muita ajuda dos espíritos também, tá? Você já me conheceu há quanto tempo, né? Lá no teatro, né? Lá no teatro acontecia coisas que eu mesmo não sabia como é que acontecia. Coisas boas, claro, né? Carla, gratidão sempre. Isabel, minha amiga, eu vou tentando dia após dia vencer meus defeitos, as minhas diferenças com o ego inferior, nem que eu tenha que comprar um jacaré. Eita, nós, hein? Não vai precisar botar jacaré, não, Isabel, fica tranquila. Fica tranquila. Débora, mestre, não sei como vou agradecer a sua doação. Fique com Deus, vocês também. Gente, muita saúde. A Carla colocou aqui, muita saúde e paz para todos, é o meu desejo para vocês também. Muita saúde e paz para todos. Até amanhã, se Deus quiser, tá? Vamos continuar estudando, lendo boas coisas, acreditando, né, que rapidinho isso tudo vai passar e a gente vai voltar a se ver pessoalmente. Muito agradecido por tudo, tá? Que o Senhor Jesus aí continue abençoando todos, porque Ele abençoa, né? Sempre. Mesmo que a gente não queira, Ele abençoa. Eu tive um professor que falava comigo assim, os Espíritos nos ajudam, Jesus nos ajuda o tempo todo. Agora, quando a gente pede, a ajuda fica indecente. Assim que ele falava. Gente, boa noite para vocês. Muito obrigado. Até amanhã. Muita paz.